vamos estudar a palavra de Deus. Está disposto a estudar a palavra de Deus hoje? Comigo? Então abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele nos abençoe na mensagem desta noite. Tempo de oração, meus irmãos. Eu queria que você apenas se colocasse submisso diante do Senhor, diante do altar de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero estudar a Tua palavra, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, e eu estou pronto para receber a instrução da Tua palavra santa. Pai, nós estamos aqui agora e nós vamos dedicar os minutos que seguem a pensar na Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a entender a Tua palavra. E nós sabemos que a Tua palavra, Pai amado, nos alimenta, a Tua palavra nos sustenta. É da Tua palavra que nós precisamos para a manutenção da nossa vida espiritual e de toda a nossa vida. Por isso pedimos que Tu nos fales ao coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos falando, e hoje é o último domingo que vamos tratar disso, do Deus que nos surpreende. Um Deus surpreendente, um Deus que está sempre pronto a fazer, como lemos no começo do culto, infinitamente, muito mais além de tudo que pedimos ou pensamos. E eu quero começar essa reflexão, com os irmãos nessa noite, trazendo à memória o texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O texto diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode ler comigo? Clama e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então veja bem, o profeta Jeremias, lá nos tempos do Antigo Testamento, está dizendo: clama a mim. Vê se você consegue ler isso ali, olha. Clama a mim, ore a mim, e eu vou surpreender vocês. Você consegue ler isso ali? Sim ou não? Clama a mim, e eu vou fazer uma surpresa para vocês. Eu vou anunciar, eu vou revelar para vocês coisas enormes, grandes, coisas maravilhosas, firmes, contundentes, coisas precisas, objetivas, que nem passam pela mente de vocês. Vocês nem sonham com elas. Se você clamar a mim, eu vou surpreender vocês. Alguém disse que a melhor interpretação dessas palavras de Deus, através do profeta Jeremias, foi feita pelo apóstolo Paulo, no texto que está logo em seguida a esse texto, que é Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Paulo, interpretando Jeremias 33:3, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, se Deus está pronto para fazer por nós muito mais abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos, além da nossa imaginação, além do nosso pensamento, além da nossa oração, Paulo está dizendo: Ele está pronto para nos surpreender. O nosso Deus está pronto para nos surpreender, para nos impactar com a ação dele, para tocar na nossa vida de uma maneira surpreendente. Há coisas que são previsíveis, mas há coisas que são imprevisíveis. E uma das coisas interessantes na vida de Jesus era exatamente a imprevisibilidade. Jesus nunca dizia onde ele ia ensinar, nunca dava o tema da sua aula, mas onde ele começava a ensinar, a multidão se aglomerava ao redor dele. Sabe por quê? Porque o seu ensinamento sempre era surpreendente. Ele sempre tinha algo surpreendente para ensinar, para falar e para fazer. E essa expectativa
desse ensino surpreendente atraía as multidões, e a notícia corria: vamos lá ouvir Jesus, ele vai falar algo. Mas por que ouvir Jesus? Alguma coisa vai acontecer, ele vai nos surpreender. E Jesus sempre surpreendia as pessoas da sua época. Então, eu elenquei aqui, meus irmãos, alguns dos aspectos dessa surpresa de Deus na nossa vida, e nós vamos caminhar nessa direção agora. Primeiro, Deus tem autoridade surpreendente. E quando eu falo Deus, note bem, eu não estou falando apenas Deus Pai, mas eu estou falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ele é um Deus um só, embora se manifeste de três maneiras diferentes. Ele se manifesta como Pai, ele se manifesta como Filho e ele se manifesta como Espírito Santo. Como Pai, ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Como Filho, ele é o Salvador, o Redentor do mundo. E como Espírito Santo, ele é o Consolador, aquele que habita em nós, que queima o nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que opera em nós a santificação. Então Deus, ele tem autoridade surpreendente. Eu trago um texto aqui para vocês, em Marcos capítulo 4, versículo 41, dizia assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava num barco atravessando o mar da Galileia, e o mar se enfureceu, e as águas invadiam o barco, e Jesus se levanta daquele barco e diz para o vento: aquieta-te, e diz para o mar: acalma-te. E diz a Bíblia que depois dessa ordem de Jesus, inaugurou-se uma grande bonança no mar, e as pessoas diziam uma para as outras: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é um Deus que tem autoridade surpreendente. As pessoas são impactadas pelas ondas do mar, as pessoas são guindadas pelo vento. Quem manda é o vento, quem manda são as águas. Mas quando se trata de Jesus, quem manda é Jesus, porque ele tem autoridade surpreendente. Talvez esperassem que Jesus fosse orar por eles, talvez esperassem que Jesus fosse dar um conselho para eles: como cada um deve se salvar agora, como cada um deve se cuidar nessa tempestade. Mas ao invés de orar por eles, ao invés de dar um conselho a eles, uma orientação a eles, Jesus vale-se de sua autoridade e o surpreende, dando uma ordem para o vento e uma ordem para o mar. Autoridade surpreendente. Queridos, se Jesus teve autoridade de mandar o vento parar, se acalmar, de ordenar para que o mar se aquietasse, ele tem autoridade para aquietar os ventos que sopram contra a sua vida e as ondas que se levantam contra você. É a mesma autoridade, e ele vai surpreender você. Aquelas pessoas que iam atrás de Jesus na expectativa de encontrarem um líder religioso piegas, uma reedição dos sacerdotes do judaísmo, alguém que fosse dizer para eles assim: olha, vamos lembrar aí os nossos mantras, vamos lembrar aí os nossos códexes, vamos lembrar aí as nossas leis, as nossas tradições orais, históricas, vamos lembrar aí das leis dos antigos. Eles se surpreenderam, porque Jesus não se valeu da religiosidade, Jesus não lançou mão da tradição judaica, ele lança a mão da sua autoridade surpreendente. Você pode ser a qualquer momento surpreendido pela autoridade de Jesus. Sabe, há situação na vida da gente, há circunstância na nossa vida que as leis não ajudam, sabe, aquilo que decoramos, memorizamos da religião não ajuda, mas quando entra em cena a autoridade surpreendente de Jesus, isso resolve o nosso problema e o nosso coração. Eu quero dizer para você nessa noite
que Jesus tem autoridade de repreender ventos e ondas tempestuosas na sua vida e na sua história. Não sucumba, não desista, não jogue a toalha, não entregue os pontos. Ele tem autoridade surpreendente, mas não só isso, ele tem também ação surpreendente. É a segunda coisa. Não só a sua autoridade era surpreendente, mas também o modo dele agir era surpreendente. Se há uma pessoa aqui, que houve uma pessoa nessa história, que você nunca podia prever o que ele iria fazer, era a pessoa de Jesus. Ele não obedecia a protocolos feitos por homens, ele não seguia cartilhas, ele tinha um modo de agir, e ele sempre agia de maneira surpreendente. O texto que eu evoco é o de Mateus capítulo 14, versículo 25. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. A multidão estava ali acuando Jesus, e ele dá uma ordem para os discípulos atravessarem para o outro lado do mar, e os discípulos entram nos barcos e começam a atravessar. Diz o texto em Mateus que por volta na metade dessa travessia, na quarta vigília da noite, Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, mas notem, ele não vem num barco, ele não vem nadando, ele vem andando sobre as águas. É uma ação surpreendente. Diz a Bíblia, meus irmãos, vocês podem ler depois, que as pessoas ficavam pensando: será que é um fantasma? O que é isso? Porque não fazia parte do paradigma das pessoas, não estava na mentalidade das pessoas a possibilidade de alguém se aproximar delas andando sobre as águas. Mas Jesus escolheu agir de maneira surpreendente e impactante, até que eles abrem os olhos e enxergam que é o Senhor. E o relato vai dizer que um dos discípulos reconhece que é o Senhor e diz: Senhor, eu quero ir contigo, e começa a ir com Jesus. E Jesus, que age surpreendentemente, capacita aquele discípulo a também andar sobre as águas. Ação surpreendente. Olha, Deus vai agir na sua vida, mas não é do jeito que você formatou, não é da maneira como você pediu, não é da forma como você estabeleceu. Ah, Deus primeiro tem que fazer isso, depois Deus tem que fazer isso, e depois, não, ele não vai obedecer essa regra. Ah, primeiro Deus tem que falar com o meu marido, depois comigo. Mas Deus pode querer falar primeiro com você e depois com ele. Ah, pastor, primeiro Deus tem que dar um jeito na minha mulher, e depois comigo. Não, Deus pode querer primeiro dar um jeito em você e depois na sua mulher. Ah, primeiro Deus tem que resolver o problema da minha empresa, e depois não, primeiro Deus quer trabalhar com você e depois vai resolver o problema da empresa. Não diga para Deus como ele tem que agir, porque ele tem um modo surpreendente de agir, e quando ele age, ninguém tem dúvida de que é ele que está agindo. E mais, diz as Escrituras, quando ele age, ninguém tem poder de impedir a sua ação. Mas ele é surpreendente. Você pensa que ele vem pela frente, ele vem por trás. Você pensa que ele vem manso, ele vem com guerra. Você pensa que ele vem com açoite, ele vem com mansidão. Você pensa que ele vem com exortação, ele vem com conforto. Você pensa que ele vem com conselho, ele vem com correção. Porque ele é perfeito, ele conhece o coração, ele sabe o que está na sua mente, e ele vem de um jeito que vai surpreender você. Sabe, muita gente, a história nos dá conta de muita gente que foi surpreendida por Deus. Sabe, começou a estudar a Bíblia para descobrir alguma coisa contra Deus, para provar alguma coisa contra Deus, e no meio da pesquisa é surpreendido por Deus e se curva diante de Deus. Gente que entra pelas vias da ciência e quer usar o aparato científico para mostrar que religião não vale nada, que Deus é uma coisa antiquada, que tudo isso já caducou, e começa a usar todo o aparato científico, e no meio da sua empreitada, Deus vem surpreendentemente e toca no coração e abençoa a vida e marca a vida das pessoas. Conheci uma família, numa cidade que pastoreei no Brasil. A esposa já tinha sido batizada, os filhos já tinham sido batizados, mas ele era um médico cético, completamente avesso
a tudo que era espiritual, e sempre quando eu estava com ele, nós conversávamos sobre todos os assuntos, mas ele nunca queria conversar sobre nada espiritual, nunca queria conversar sobre nada que tivesse a ver com Deus. E ele lia bastante, ele falava algumas línguas, ele gostava de conversar comigo, eu entrava nos papos com ele, e nós conversávamos sobre literatura, conversávamos sobre cultura, sobre todos os assuntos, sobre ciência, mas sempre quando eu tentava falar alguma coisa espiritual, ele se esquivava. E um dia ele me procurou e disse: pastor, eu quero escrever um livro. Ele tinha uma especialidade aqui nos Estados Unidos, ele queria escrever um livro naquela especialidade dele, ele sabia que eu era escritor. Ele disse: olha, o senhor pode me ajudar aqui, me dá as orientações. Eu falei: vai ser agora, vou ajudar esse homem a escrever esse livro dele. Eu comecei a ajudar a escrever naquele livro, e o livro dele vinha sempre numa tese, num enredo, querendo provar a supremacia da ciência, a autoridade máxima da ciência, da medicina, mas ele sempre se frustrava, porque quanto mais ele pesquisava, estava ali a falibilidade da ciência, a limitação da ciência, o teto, a tampa. A ciência vinha até aqui, e quantas vezes na história a ciência ia e vinha, e mudava de opinião, e as teses mudavam. E um dia, conversando com ele, ele dizia assim: pastor, não tem nada certo. Ontem a verdade era essa, hoje a verdade é essa, amanhã pode ser outra diferente. Eu disse para ele naquele dia: querido, a ciência é assim, ela vai evoluindo, ela vai se aperfeiçoando. Uma descoberta derruba, coloca por terra todas as anteriores. E muito dinheiro foi gasto nas anteriores, e tudo foi em vão. Agora eles estão descobrindo uma coisa diferente. Antigamente dizia que isso fazia mal, agora diz que isso faz bem. Antigamente falava: não faça isso de manhã, e agora estão dizendo: faça só de manhã. A ciência vai mudando assim. Eu disse para ele: mas existe uma verdade que nunca muda. Existe uma verdade que foi verdade, é verdade e sempre será verdade. E essa verdade tem nome próprio. Essa verdade é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. E sabe, ele olhou para mim pela primeira vez, ele não respondeu, pela primeira vez ele não mudou de assunto. Eu vi interesse nos olhos dele e eu aprofundei a palavra de Deus do Evangelho. 3 domingos depois, era uma grande festa na igreja, aniversário da igreja. Domingo de manhã a igreja lotada, cheia, tinha um almoço celebrando o aniversário da igreja, e à noite seria um grande culto com batismos. Eu estava lá como conferencista convidado, numa mesa, sentado almoçando, no pátio da igreja, e esse médico entra no corredor. Eu o vi de longe, ele veio na minha direção, sentou-se aqui numa cadeira na minha mesa e disse: pastor, e eu brinquei com ele assim: olha, já sei o que você vai dizer. Você vai dizer que finalmente você foi quebrantado pelo Espírito Santo e você quer ser batizado. Ele falou: como que o senhor sabe? Eu quero ser batizado hoje ainda, pastor. Então você vai ser batizado hoje ainda. Você crê em Jesus, você confia nele. E ali naquela mesa, perto do meio-dia, eu tomei a profissão de fé dele. E ele afirmou com os lábios: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. E ele foi sozinho lá na frente da igreja dar a sua profissão de fé, porque todos já tinham dado a profissão de fé. Ele estava sozinho diante da igreja, e ele deu a profissão de fé, correu, entrou na fila do batistério e foi ser batizado. E ele falou comigo naquele dia, quando o Senhor falou comigo: a verdade que nunca muda, a verdade eterna. Jesus veio ao meu coração, Jesus o surpreendeu no meio da pesquisa dele, sabe? A ação surpreendente. Às vezes ele fala através dos lábios de uma criança, às vezes de um professor, de um vizinho, até mesmo de uma pessoa que nada tem a ver com a fé, mas ele vem de um lado que você não espera, de uma forma que você não espera, para provar para você que ele é Deus, e ele tem ação surpreendente. Mas não só isso, a Bíblia também nos diz que ele tem um olhar surpreendente. Meus irmãos, o olhar de Jesus, o olhar do Pai através do Filho, o olhar do Espírito através do Filho, o modo como Jesus olhou as pessoas de seu tempo e o modo como Jesus nos olha hoje, isso é surpreendente. Eu trago um texto, uma experiência aqui em Mateus capítulo 9, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus olhou para as multidões, sabe, Jesus olha para esse santuário nesta noite, olha para todo o ajuntamento que está aqui, mas ele não está olhando abstratamente para uma multidão incógnita, não, ele olha para esse ajuntamento aqui, e ele enxerga a situação de cada um de nós, de cada coração,
E diz a palavra que ele olhou a multidão e ele fez um diagnóstico com o olhar dele. Ele não precisou conversar com ninguém. Ele não precisou entabular nenhum tipo de diálogo com ninguém. Ele não precisou fazer nenhuma pesquisa. Bastou ele olhar para a multidão, porque os olhos de Jesus penetram o nosso coração e alcançam a nossa alma. Os nossos olhos não chegam lá. Os olhos das pessoas que nós mais amamos não chegam lá. Mas quando Jesus olha para você, os olhos dele atravessam a sua mente, o seu coração e chegam lá no fundo da sua alma. Diz o texto, ele olhou e se encheu de compaixão, porque diagnosticou que eram pessoas que estavam aflitas, exaustas e perdidas e sozinhas e abandonadas, sem nenhum pastor, como uma ovelha que está no campo, andando para um lado para o outro, sem proteção de um pastor. Sabe, situações na vida, crises, frustrações, dilemas, que nos fazem aflitos, confusos, exaustos. Jesus olha para nós, Jesus olha para você e Ele sabe o que te preocupa, sabe o que te atemoriza, sabe o que te aflige. Jesus está olhando para você nesta noite e sabe exatamente aquilo que traz aflição para o seu coração. Os olhos dele já diagnosticaram, já viram tudo que está dentro de você. Surpreendente o modo como Jesus nos olha. Ele não nos julga quando nos olha, Ele não nos sentencia quando nos olha, Ele não nos discrimina quando nos olha. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele nos supre. São olhos milagrosos. Que bênção é quando Jesus olha para nós. Ele olha para você hoje. Pastor, mas eu estou tão triste. Jesus olha para você. Pastor, já bati em tantas portas, já recorri a tantos recursos, já ouvi tantos nãos, já tantas portas já bateram na minha face, eu não tenho perspectiva, não consigo vislumbrar um horizonte. Jesus olha para você e o olhar de Jesus cura, o olhar de Jesus conforta, o olhar de Jesus alivia, o olhar de Jesus traz paz, o olhar de Jesus coloca você num patamar superior, Ele coloca você nos braços dele. Os olhos de Jesus transportam você de onde você está para os braços dele. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Você não precisa dar grandes explicações para Jesus. Você não precisa escrever um diário e mostrar para ele. Você não precisa decorar um arrazoado para explicar para ele por que você chegou onde chegou, porque você está vivendo o que está vivendo. Não, porque quando ele olha para você, ele sabe tudo sobre você. Ele conhece as suas dores. E quando uma lágrima corre na sua face, ele sabe onde a lágrima nasceu, qual a razão da lágrima, o que motivou a lágrima, e ele tem poder para estancar essa lágrima lá na raiz dela, lá onde ela nasce. São os olhos de Jesus. Às vezes você está sorrindo, mas Jesus sabe que você está triste. Está batendo no ombro de todo mundo, abraçando todo mundo, contando piada, mas Jesus sabe que você está frustrado, porque os olhos dele não enganam. Os olhos dele não iludem, não podem ser enganados, não podem ser iludidos. Quando ele olha, ele enxerga a verdade. E você vai para o espelho e fala, vou fazer aquela maquiagem para ninguém saber que eu estou triste. E você ensaia um sorriso, recorda lá umas anedotas antigas e fala, já sei como eu vou fazer na igreja, já sei como eu vou fazer no trabalho, e você já chega cantando, já chega alegrando todo mundo, já chega representando aquele papel de feliz, o homem mais feliz do mundo. Mas Jesus olha para você e sabe que você está rindo, mas está triste. Está contando anedotas, mas está decepcionado. Está carente, precisando da graça dele. E porque os olhos de Jesus revelam a nossa verdade interior, ele nos abençoa, ele cuida de nós. Então nesta noite, a autoridade surpreendente de Jesus, a ação surpreendente de Jesus, o olhar surpreendente de Jesus pode tocar a sua vida e o seu coração. Mas não para aí. A Bíblia nos fala também sobre o poder surpreendente de Jesus. O poder desse nome, que é sobre todo nome. O poder que está concentrado na vida dele. Eu trago esse texto aqui para vocês. Você pode acompanhar em Marcos capítulo 5. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se, levante-se.
Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Estava morta. Ninguém mais cria possibilidade de vida ali. Ninguém mais arriscava um palpite de vida ali. Mas Jesus chega e dá uma ordem, e o seu poder entra em funcionamento, e aquilo que é morte se transforma em vida, aquilo que é inerte se transforma em dinâmico, aquilo que é frio, aquilo que é inóspito, aquilo que está fadado à inexistência, agora volta a existir. Levante-se e ande. Todo mundo dizia, agora daqui para o esquife e para a sepultura. Mas entre aquele leito frio onde ela estava estendida e o esquife de um lado, havia a possibilidade de um milagre de outro lado. E o que faz a diferença entre a história fria e cartesiana e a possibilidade de um milagre é o poder surpreendente de Jesus. Menina! Ele não diz assim, levantem essa menina para ela andar, não. Ele não diz assim, impõe as mãos sobre ela para ela ser curada, não. Ele não diz, se ajoelhe e comece a orar para ser curada, também não. Ele dá uma ordem para quem está morto e fala, menina, levante-se e ande. Sabe o que é isso? É poder surpreendente. Você já desistiu, mas Deus não desistiu. Você já já entregou os pontos. Jesus não entregou os pontos. Você já disse, eu não vou mais em frente. Jesus diz, eu vou surpreender você. E o poder de Jesus entra em funcionamento e surpreende você. Porque não é poder de homem, não é poder de instituição, não é poder político, não é poder de cargo, não é poder de função, não é poder de eclesiástico, é o poder de Jesus. E Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as hostes espirituais da maldade, Jesus tem poder sobre a morte dos outros e sobre a própria morte. Ele ressuscitou. É o poder surpreendente. Numa outra ocasião, Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus disse, tirem a pedra. E disse, Lázaro, vem para fora. E dá uma ordem. E Lázaro, que estava todo amarrado com faixas, dentro de uma sepultura há 4 dias, ele se levanta. E Jesus diz, tire a faixa e deixe que ele ande. E Lázaro estava com ele no dia seguinte, num banquete na casa da família dele. Sabe por quê? Poder surpreendente. Amém. Ninguém esperava mais nada. Todos já tinham encerrado o capítulo. A história já tinha chegado no seu epílogo. Mas Jesus, o poder dele é surpreendente. Você está achando que o seu problema não tem solução, querido? Você está achando que aquela situação na sua vida não tem solução? Eu quero dizer para você que o poder de Jesus pode surpreender você e você pode ser testemunha de um extraordinário milagre de Deus. Você pode ser um contador de milagres se você crer. Sabe o que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro? Jesus falou assim, eu te disse que se creres verás a glória de Deus. Note, não é se veres crerás, é se creres verás. Primeiro eu creio e depois eu vejo. Não é primeiro eu vejo e depois eu creio, como Tomé. Se eu não colocar o meu dedo nos buracos dos cravos, se eu não ver, se eu não tocar, primeiro eu tenho que ver e primeiro eu tenho que tocar. Jesus falou assim, olha, felizes aqueles que não viram e creram, porque primeiro é crer e depois é ver. Diga para alguém assim, primeiro crer e depois ver, diz para ele. Olha, eu não sei qual é o seu problema, se é documento, se é enfermidade, se é uma luta na justiça, se é um dinheiro que você não recebe, se é um problema na sua família, se é um casamento encalacrado, se é uma relação truncada, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que se você crer, você vai ver o poder surpreendente de Jesus na sua vida. Você precisa crer nisso. Mas pastor, como é difícil
desafio é relativizar a história, porque a história é formada, é escrita por homens, representada por homens e interpretada por homens. É você entender que além da história existe uma meta-história, uma supra-história, e que o nosso Deus não opera só na história, mas opera na meta-história, na supra-história. Ele tem as rédeas da história nas mãos e ele diz: agindo eu, quem impedirá? E ele pode agir surpreendentemente na sua vida, e o poder surpreendente dele pode impactar a sua vida, e você vai entender a dimensão da fé. Se creres, verás. Não tem jeito para mim, pastor. Se creres, verás. Não tem cura para mim, pastor. Se creres, verás. Não tem solução para o meu caso. Se creres, verás. Creia, confie em Deus, acredite em Deus, deixe Deus agir e diga: Senhor, impacte a minha vida, me humilhe, me subjugue, me jogue no chão, me coloque na lona, mas me surpreenda, faça um milagre na minha vida, faça algo extraordinário na minha vida. Eu creio. O salmista disse: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, autoridade surpreendente, ação surpreendente, olhar surpreendente, poder surpreendente, tem mais, amor surpreendente. Sabe, Deus nos surpreende com o seu amor. É extraordinário isso na Bíblia, porque o meu amor tem limite, o seu amor tem limite, e até o maior referencial de amor humano, que é o amor de mãe, tem limite. A Bíblia diz ainda que a mãe se esqueça do filho que gerou: eu não me esquecerei de você. Nosso amor é limitado. Você começa e seu amor vai crescendo, crescendo, crescendo. E daqui a pouquinho você começa a descobrir as falhas do outro, os defeitos do outro, e o amor vai começando a baquear. Eu me lembro que eu tive uma namorada que o meu amor durou 3 semanas. Foi até eu ir na casa dela e 2 cachorros que ela tinha, pitbull, me botaram para correr no morro. E eu saí correndo desesperadamente. Eu nunca imaginei que eu podia correr tanto na minha vida. Mas quando eu cheguei lá embaixo, o amor tinha acabado definitivamente. Sabe, nosso amor é limitado. Mas o amor de Deus não. Eu trago esse texto para você em Mateus 23. Jesus está carregando na cruz, gente, açoites, humilhações. Ao redor dele, só gente fazendo mal para ele. Um cuspindo, o outro chutando, o outro chicoteando, o outro humilhando, o outro dizendo impropérios. Ele carregando a cruz, humanamente fraquejando, de vez em quando caía, tropeçava. E diz a Bíblia que enquanto ele carregava aquela cruz pesada, enquanto as pessoas ao redor dele escarneciam dele, maltratavam a vida dele, ele fazia a oração assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe o que é isso? Isso é amor surpreendente. Eu não sei se você já reparou isso na sua Bíblia, mas a palavra de Deus diz que chegou uma hora que Jesus não aguentou carregar o peso da cruz. Tinha um homem ali, de um lugar chamado Cirene, chamado Simão Cireneu. E havia uma lei em Roma, que quando um soldado pegava a espada dele e colocava de cima do ombro de uma pessoa, aquilo que o soldado mandasse, naquela hora aquela pessoa se convertia num soldado romano e tinha que obedecer à voz de Roma. Era a lei do constrangimento. Diz as Escrituras que o soldado romano constrangeu Simão Cireneu a carregar a cruz com Jesus. Um qualquer que estava ali, nenhum contato com Jesus antes, nunca ouviu nenhuma mensagem dele, nunca viu nenhum milagre dele, apenas curioso, estava no meio da multidão. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? E quando ele chega perto, num lugar em que tinha visibilidade dos fatos, naquela hora Jesus cai ali no chão. O soldado romano
bate a espada no ombro dele e fala: você vai carregar essa cruz. Eu não, está constrangido. Ele vai e carrega aquela cruz. E ele ouve Jesus não murmurando, não reclamando, não xingando todo mundo. Ele ouve Jesus orando: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mais tarde, no livro de Atos dos Apóstolos, vai aparecer um nome entre os discípulos de Jesus da igreja primitiva. Sabe qual é o nome? Simão de Cirene. Talvez tenha se convertido ali por causa do amor surpreendente de Jesus. Você não merece, mas Ele te ama. Você faz o mal contra Ele, mas Ele te ama. Incapaz de revidar o mal com o mal, incapaz de dar o troco, incapaz de se insurgir contra aqueles que se escarneciam dele, que injustamente batiam nele, porque o seu amor era surpreendente. Amar quem nos beija, amar quem nos abraça, amar quem nos serve, amar quem nos ajuda, é algo muito simples e fácil. Difícil é amar quem escarnece de nós, amar quem nos humilha, amar quem nos maltrata. Isso é um amor surpreendente. O que mereciam aqueles religiosos hipócritas, aqueles soldados covardes, que rasgavam o corpo de Jesus com aqueles açoites? Uma oração. O que mereciam aqueles transeuntes que aproveitavam para dar também o seu chute, lançar também a sua cusparada? Uma oração. Mas para surpreendê-los, Jesus nos ama de maneira surpreendente. Querido, o amor de Jesus não se fundamenta no que você faz, não se fundamenta nos seus méritos, não se fundamenta naquilo que você merece. O amor de Jesus é surpreendente. Quando você espera castigo, quando você espera consequência dura dos seus atos, quando você espera a morte, quando você espera o vitupério, quando você espera a exposição pública, Ele vem com amor surpreendente sobre a sua vida. O Deus que nos surpreende, Ele tem autoridade surpreendente, Ele tem ação surpreendente, olhar surpreendente, poder surpreendente, amor surpreendente e, por último, Ele tem perdão surpreendente. Isso é maravilhoso, gente. É impossível a gente não se emocionar com isso, porque o desencadeamento do amor de Deus é o perdão de Deus, e o perdão dele é surpreendente. Sabe, quando todo mundo te condena, Ele te perdoa. Quando todo mundo te apedreja, Ele te perdoa. Quando todo mundo te acusa, quando todo mundo elenca provas contra você, escreve dossiês contra você, quando as pessoas resolvem colocar no papel a lista dos seus pecados, dos seus erros, quando você participa de uma reunião e alguém se levanta com um papel e diz assim: eu vou dizer o que eu tenho contra você, e começa a elencar cada um dos seus mais pequenos erros e equívocos e pecados, e no final da leitura você está humilhado, exposto, sem ter o que falar, os fatos falaram tão alto, não há argumentos contra eles. Nessa hora, quando até você se convence que você merece a sentença mais cruel, o Senhor Jesus te surpreende com perdão. Olha o que aconteceu nesse texto de João capítulo 8. A mulher
Disse Jesus: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. A cena não foi privada, foi pública. Os homens maus pegaram uma mulher e um homem em flagrante ato de adultério, soltam o homem desesperadamente, pegam a mulher e levam à presença de Jesus, diz: olha, ela foi pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada, e os homens já tinham pedras nas mãos. E Jesus diz para aqueles homens: aquele que não tem pecado, faça o seguinte: se você olhar para dentro de você e não enxergar nenhum pecado, atire você logo a primeira pedra. E dizem as Escrituras que as pedras começaram a ser soltas, e começando dos mais idosos até os mais jovens, todos saíram dali em silêncio. E Jesus fica ali, porque Jesus não tinha pecado. Jesus podia pegar qualquer daquelas pedras, Jesus podia cumprir a lei na vida dela. Era o único ali que tinha autoridade de jogar pedras. E Jesus diz para aquela mulher: onde estão as pessoas que te acusavam? Nenhuma delas condenou você? E aquela mulher, como que rastejando os pés de Deus, disse: Senhor, não, ninguém mais está me acusando. Como quem estivesse dizendo: pode jogar pedra, Senhor. Pode me acertar com a pedra, Senhor. Jesus faz aquela mulher com seu perdão surpreendente: eu também não. Siga a sua vida e procure melhorar a sua vida. Perdão surpreendente. A lei respalda o apedrejamento. A Constituição dá o direito para que aconteça o apedrejamento. Os homens gostam de apedrejar. O cenário está perfeito. Mas o que aqueles homens não esperavam era serem surpreendidos pelo perdão de Jesus. Sabe, quando a gente erra na primeira página da cartilha, quando a gente comete aquele erro mais elementar, aquele mais que está mais na cara, e é ali que a gente erra. E a gente fala: puxa vida, eu fui errar logo nisso, eu fui cair logo aqui. Que burro que eu sou, que imbecil que eu sou, eu mereço mesmo e padecer. Como é que eu não fui observar isso? Como é que eu não atinei para isso? Eu estou careca de saber disso. Eu aprendi isso, não era para eu cair nisso. E você mesmo começa a se martirizar, a se sentenciar. Até quando você olha para Jesus, e Jesus diz assim: vai em frente e melhore, e cresça, não peques mais. Sabe, lá atrás, quando Deus colocou no nosso coração um mês para a gente pensar sobre o Deus surpreendente, é isso que estava no nosso coração. A gente pode resumir isso. Todas as proposições, pode passar o próximo slide, Paula, por favor. Todas as proposições dessa mensagem: autoridade surpreendente, ação surpreendente, olhar surpreendente, poder surpreendente, amor surpreendente, perdão surpreendente de Cristo por você. Pastor, eu estou me sentindo como um indigente, sem documento e sem dinheiro, convidado para entrar no restaurante mais chique da cidade, sentar numa mesa mais farta daquele restaurante, com os itens mais caros e melhores do cardápio, servidos à mesa e sem um centavo no bolso,
com o pé no chão, alguém diz: esse banquete é para você. Não é porque você merece, é porque nós estamos surpreendendo você. Sabe? A cada dia, esse Deus nos oferece esse banquete para surpreender a nossa vida e abençoar a nossa vida. Qual a resposta que eu devo dar? Qual a atitude que eu devo ter diante de um Deus surpreendente? A atitude da fé, a atitude da confiança, a atitude da entrega, a atitude da rendição, da submissão, a atitude do quebrantamento. Você está ali maltrapilho, mendigo, indigente, na melhor mesa do melhor restaurante. Você não contém as lágrimas. Você sabe que nada daquilo é mérito seu. É unicamente pela graça surpreendente do Senhor. Abaixe sua cabeça. Vista a roupa desse indigente. Tome o lugar desse mendigo. Entre na presença de Deus. E Deus vai dizer: eu quero surpreender você hoje com a minha autoridade. Eu vou dar ordens no mundo espiritual em favor da sua vida hoje. Eu quero te surpreender com a minha ação. Você não esperava, mas hoje eu vou agir em seu favor. Eu quero te surpreender com o meu olhar. Eu quero olhar para curar você. Eu quero te surpreender com o meu poder. Eu quero colocar o meu poder em funcionamento por você. Eu quero te surpreender com o meu amor e com o meu perdão. Eu quero inundar o seu coração de amor e eu quero levantar você com o meu perdão. Com o meu amor, eu encho você de alegria espiritual. E com o meu perdão, eu te levanto e inauguro um horizonte, te dou uma perspectiva na sua vida. Eu quero convidar a igreja de Jesus, eu quero convidar cada pessoa que está aqui a uma atitude de quebrantamento. Agora você vai chorar diante desse banquete. Você vai entender que você não merece, que você não merecia, que você não merecerá, mas que Deus te surpreendeu, te surpreende e te surpreenderá ainda mais, ainda mais. Sabe o apelo que eu vou fazer nessa noite? É um apelo muito simples, mas extremamente importante. É o apelo da fé. Eu vou pedir para que fiquem em pé no seu lugar. Pessoas que têm uma luta, um desafio, que estão enfrentando uma situação diante da qual anelam, desejam, clamam para serem surpreendidas por Deus. Pastor, eu estou enfrentando uma situação, uma luta, um desafio. A minha única alternativa é Deus me surpreender. Se você se enquadra nisso, fique em pé. Este é o apelo que Deus colocou no meu coração nesta noite. E nós vamos levantar um clamor em favor daquela pessoa ou daquelas pessoas que se colocarem em pé dizendo: a situação que eu enfrento, a luta na qual eu estou envolvido, o contexto onde eu estou inserido, a única solução é se Deus me surpreender. E eu creio que Deus pode me surpreender. Fique em pé no seu lugar. Apenas fique em pé no seu lugar. Esse gesto vai dizer: eu creio, eu confio que Deus vai me surpreender. Os homens não têm resposta.
A ciência não tem resposta. A história, a jurisprudência não são encorajadores. Mas eu creio que Deus pode me surpreender. Como profeta de Deus nessa noite, pregador, eu quero uma vez mais repetir este apelo antes da oração. Se há mais alguém além de quem já está em pé, que quer expor diante do Senhor Jesus a sua circunstância de carente da surpresa de Deus, Pai, eu peço que o Senhor me surpreenda nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você. Quem está sentado e sabe que deve ficar em pé, fique em pé agora. Quem permanece sentado, eu peço que fique em oração. Quem está em pé, eu quero pedir que você dê um passo a mais. Eu quero pedir que você venha até aqui à frente, aqui junto do altar, e nós vamos nos unir em oração. Eu vou pedir ao pastor Lídio para vir aqui à frente orar. Vou pedir também ao Paulinho para vir aqui à frente orar. E vou pedir também ao Nilmar que vem aqui à frente orar. E os irmãos vão vir até aqui no altar. Esses 3 irmãos vão vir aqui à frente. E nós vamos orar, mas preste bem atenção. Quem está aqui na frente está dizendo: eu creio num Deus que surpreende. E eu creio que Deus vai me surpreender. E quando Deus me surpreender, eu vou dar o meu testemunho de que eu fui surpreendido por esse Deus maravilhoso, que tem autoridade surpreendente, que tem ação surpreendente, olhar surpreendente, poder, amor, perdão surpreendente. Eu vou contar as maravilhas do Senhor na minha vida. Então nós vamos acompanhar esses 3 irmãos nessas orações, em nome de Jesus. Paulinho, vem aqui à frente. Pastor Lídio, irmão Neymar, pode vir aqui. Amém, Pai. Coloco diante de Ti, Senhor, todos meus irmãos e minhas irmãs estão aqui na frente, Deus. Pai, Tu sabes que cada um, Senhor, veio aqui para frente. A luta, talvez espiritual, material, emocional, Deus. Talvez, às vezes, quando, Pai, nem crê, Pai, tanto no Teu poder. Só viu acontecer com os outros, mas neles mesmos não viu o poder, Deus. E peço a Ti hoje à noite, Senhor, que o Senhor revela, Pai, a cada um deles que se sentem assim, Pai. Oh Deus, o Teu poder, Pai. Quando Pedro, Senhor, estava no barco, Pai, o Senhor mandou para ele vir diante de Ti, Senhor. E Pedro, Senhor, caminhou nas águas como o Senhor caminhou, Pai. Então, Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer um mover aqui hoje à noite, Deus. Quebrando correntes, Senhor, naqueles, Pai, que desistiu a caminhada contigo, Deus. Quebrando as correntes nos pés, nas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor surpreende cada um hoje à noite, Senhor, com seus pedidos, Pai. A palavra diz: onde tiver 2 ou mais na Tua presença, o Senhor estará presente, Pai, no nosso meio. E nós cremos no Teu poder, Pai. Não só existiu na época dos discípulos, Pai, existe hoje, Pai. Aconteceu na minha vida, já vi tantos milagres na minha vida, Pai. E eu creio, Pai, que cada um aqui, Senhor, crê no Senhor, Pai. E aqueles, Pai, que precisam ter uma experiência contigo, Pai, se revela a eles, Deus, em nome de Jesus.
vai abrindo, ó Senhor, o mar da vida deles, vai abrindo, Senhor, todas as coisas, Pai, que eles achem impossível, Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Sem ação, Pai, a nossa fé é morta, Deus. E peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encoraje a cada um, Senhor, te dá um passo de fé, Deus, em nome de Jesus, para experimentar a Tua glória hoje à noite, Senhor, para experimentar Suas maravilhas hoje à noite, Deus, porque a palavra diz, Senhor, a porta que o Senhor abre, Senhor, só o Senhor pode fechar, e aquelas que o Senhor fechou, ninguém mais abre, Deus, porque Tu és um Deus poderoso. E eu peço hoje, Pai, que o Senhor vai abrindo as portas, Pai, aquelas portas, Pai, que foi fechada. Deus vai visitando cada um, Senhor, no seu profundo, Deus, abrindo aquelas portas, Pai, que talvez nunca abriu para o Senhor, Deus, confessando os seus pecados, confessando, Senhor, os seus medos, confessando, Senhor, as suas dúvidas, Senhor. Porque, Pai, o Senhor surpreende nós cada dia, Pai. É só nós ir adiante de Ti, Senhor, com fé. E eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais, Senhor. O diabo tenta roubar, Senhor, a nossa fé. O diabo tenta roubar a nossa alegria. Mas o Senhor, Pai, sempre está diante, esperando nós pedir ao Senhor, Deus. Então, Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, com meus irmãos e a minha irmã que estão aqui na frente, Deus. E creio, Deus, que o Senhor já está respondendo alguns que estão pedindo há muitos anos, Senhor, esse milagre. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, concordo com o teu servo Paulinho, meu Deus. Orou dizendo que Tu és o Deus que abre portas, Senhor, e portas que nesta noite estão cerradas, portas que talvez, ó Deus, estejam há anos, ó Deus, fechadas na vida dessas pessoas, meu Pai. Mas eu vou um pouco além, meu Deus. Eu creio que Tu és um Deus que faz uma porta que ela não existe, Senhor. Tu és o Deus que são em existência as coisas que não existem, meu Pai. Porque há necessidades nesta noite aqui, meu Deus, que só o impossível, meu Deus, pode mover essas barreiras nas vidas dessas pessoas. Há necessidades no meio do Teu povo, meu Deus. Há sofrimento, Senhor. Então olha esse sofrimento. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Cria uma porta onde ela não existe. Não abra a sua porta, crie ela, meu Deus. Abra aquilo que essa pessoa mais necessita nessa noite. Que o Senhor possa nos surpreender, meu Deus, porque a surpresa é uma coisa maravilhosa. Que o Senhor possa responder às orações que nesta noite estão sendo feitas, meu Pai, direcionadas neste altar. Que no nome de Jesus o Senhor responda às orações, meu Pai, pela Tua grande graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração. Coloque a sua mão no seu coração. Paizinho querido, Deus de milagres, Deus de proezas, Deus de maravilhas, Senhor dos impossíveis, médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é especialista nos impossíveis dos homens. Ó Pai, cada mão no coração o Senhor interpreta. O Senhor sabe, Pai, como cada um precisa ser surpreendido, banhado de graça, inundado de amor, cheio de perdão, alvo dos teus milagres e das tuas proezas. Mova céu e terra, Senhor, rasga o firmamento, Pai,
manifeste o teu poder, o teu amor e a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos interceder pela vida de cada irmão e irmã, a pessoa que está aqui à frente, porque vem trazendo uma luta, vem trazendo um desafio, vem trazendo uma batalha, e a tua palavra nos ensina que em Cristo somos mais do que vencedores. A tua palavra nos ensina que o Senhor peleja a nossa batalha. Eu peço que tu dês paz, que tu dês sossego, alívio, sono profundo e tranquilo, confiante num Deus que pode todas as coisas. Entregamos nas tuas mãos as nossas causas e fazemos isto em nome de Jesus, a quem alegremente aplaudimos nesta hora, com poder e glória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja.